queridos, a paz do Senhor. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 15. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele ir nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, irmãos. Hoje pela manhã, aqueles que estiveram presentes na escola bíblica dominical aprenderam que Paulo, ele foi o grande plantador de igrejas. O livro de Atos dos Apóstolos é o que Lucas denomina segundo tratado, um relato feito de forma perspicaz, onde Lucas ele tem o trabalho de averiguar, de comprovar, de atestar não só a vida de Jesus, mas as pessoas que conviveram com ele,
que foram beneficiadas pela palavra, pelo milagre, que foram beneficiadas pela libertação. Então Lucas, ele está interessado não somente em relatar o fato. Lucas acredita piamente no que lhe falaram. Por quê? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus comprovadamente fez milagre, ressuscitou mortos, perdoou pecados, pregou, evangelizou, trouxe uma palavra de conforto para o aflito, alimentou pessoas pelo milagre. Então ele é o Filho de Deus. E um certo Teófilo, que a Bíblia não diz quem é, mas chama-o de Teófilo, amigo de Deus. Aquela pessoa que talvez pela posição que ele fala de excelentíssimo, é uma pessoa que transita no meio das autoridades. E ele acredita, ele sabe, ele quer ver mais alguma coisa. E Lucas endereça esse Atos dos Apóstolos, principalmente a Teófilo. Se os irmãos observam, Lucas vai trazer relatos da vida de Jesus. Ele vai dizer que quando Cristo ressuscita, e eu já falei aqui que quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, ele vai trazer a beleza, a pureza, de que quando Cristo fala sobre pecado, ele é aquele que se oferece como propiciação pelo pecado de todo aquele que crê. E esta propiciação vai dar entrada, vai abrir a porta para a salvação. Ele não só prega e se oferece como propiciação, mas ele se deixa morrer na cruz do Calvário. A cruz era um martírio, era um suplício, era uma maldição, mas ele cumpre aquilo que os profetas falaram. Ele serviu de maldição para que a bênção chegasse até a nossa vida. Ele desce à sepultura, ele ressuscita, passa 40 dias com muitas pessoas, ele sobe no monte, é assunto ao céu, e os varões que estão embaixo, que são sobrenaturais, eles dizem: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele volta outra vez com justiça. Glórias a Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus vai dizer: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando esse revestimento vier, o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser testemunhas minhas. Vai começar aqui em Jerusalém, atingirá toda a Judéia, vai partir para Samaria e vai até os confins da terra. Glórias a Jesus. A agenda não é da terra, a agenda é do céu. É ele que disse, e ele cumpre com o que disse. O que Jesus falou pode bater o martelo. É segurança, é proteção. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós fazemos fincapé na palavra do Senhor. Louvado seja a palavra, bendito seja a palavra, louvado seja a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. Esta palavra é a verdade e nós pregamos a verdade. Então levanta suas mãos e louve pela palavra de Deus. Glórias a Jesus. Capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo. Eles estão trancafiados no cenáculo, estão orando, e Lucas diz que de repente um barulho veio do céu. E a palavra barulho que ele usa é ecos. Ecos é o estrondo das grandes ondas que se quebra nos oceanos. Um barulho que abala,
um barulho que causa espanto. O barulho desce, o vento entra e línguas repartidas de fogo repousa cada um sobre ele, e eles começam a ter uma ligação direta com o céu, e as pessoas que estão ao redor pensam que eles estão cheios de monstro. Aí Pedro diz: não, porque esta é a terceira hora. Isto que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Glórias a Jesus. Capítulo 5, nós temos a tragédia de Ananias e Safira. Eles mentem ao Espírito Santo. Eles morrem. Há temor na igreja. Capítulo 7, ao testemunho de Estevão. É martirizado. Capítulo 8, a igreja, ela tem que ir para onde Jesus mandou, uma perseguição. Os apóstolos ficam em Jerusalém, a igreja dispersa. Filipe vai para Samaria e prega, e as pessoas ouvem e verem os milagres que Jesus Cristo começou a fazer. Capítulo 9, Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, que ia em busca, que amarrava, que ia buscar carta dos maiorais do Sinédrio para trazer trancafiados, homens, mulheres, crianças. Ele sabe que em Damasco, distante, 230 quilômetros de Jerusalém, mas ele sabe que tem pessoas lá que se nomeiam cristão, e ele pede carta e diz: vamos buscar, nós vamos trazê-lo. Mas Jesus Cristo, ele está em cima e ele está embaixo, e ele sabe, no meio do caminho, ele vai se encontrar com Saulo, para dizer para ele que a perseguição não é contra a igreja, mas é contra ele. Mas Jesus tem um projeto. Saulo é vaso, Saulo é escolhido. Ele cai por terra e ouve uma voz do céu quebrada. Glórias a Jesus. Paulo se converte. Aí Lucas diz que há paz depois que Paulo se converteu. E por que a paz? A paz porque o perseguidor agora torna-se pessoa que ajuda a própria igreja. Diz Flávio Joséfo que Nero quis botar uma estátua dele no templo, profanar o templo, mas o rei da Síria, quando soube, disse: não bota não, porque se colocar vai ter um confronto político. Por quê? Porque houve uma seca na Síria, e o rei da Síria mandou pedir oração em Jerusalém. O povo orou e Deus fez chover na Síria, sem ter nuvem, sem ter nada. O milagre aconteceu, porque Deus domina sobre todas as coisas. Enquanto você louva a Deus, Deus vai preparar incrédulos para guardar a sua vida, e o nome do Eterno vai ser glorificado. Há uma perseguição dos fariseus, há uma perseguição dos saduceus, e no capítulo 12 a perseguição agora é do Império Romano. Herodes é edomita. Este Herodes aqui é Herodes Antipas II. Ele é neto de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças. Ele é sobrinho do outro Herodes que mandou decapitar João. Ele sabe que existe um complô contra esta igreja, do nome de Jesus. O que é que ele faz? Ele manda prender alguns irmãos da igreja. Quando ele prende, os judeus gostam. Aí ele se anima. Ele prende a Tiago, prepara tudo, manda decapitar Tiago. Agora escutem, Mateus capítulo 20, versículos 20 em diante.
Jesus está com seus apóstolos. A mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, diz para Jesus: Jesus, no teu reino, deixa o meu filho sentar à direita e outro sentar à esquerda. Jesus disse: olha, vocês não sabem o que está pedindo. Porventura vocês poderão beber do batismo que eu vou ser batizado e beber do cálice que eu vou tomar? E eles disseram: podemos. Então, se pode, tome. Olha o cálice aqui. Tiago perdeu a cabeça. João vai ser depois exilado na ilha de Pátimos. Sorveram o cálice de Jesus. O povo está eufórico. Herodes está abafando. O mundo pensa que está abafando contra a gente. Os nossos inimigos pensam que está abafando. Ledo engano. Há um general no céu, a justiça no céu, a providência no céu, aleluia, a vitória no céu. E por que Tiago morre? E aí Paulo escreve aos Romanos capítulo 14, versículo 8. Ora, se estamos vivos para Cristo. Se morremos, estamos com Cristo. Então, desta maneira, ou está vivo ou morrer, somos de Cristo. Ele gostou. Manda buscar Pedro. Prende Pedro. Aí pega 4 quaternos de soldados para trabalhar nas vigílias das noites. Coloca 2 soldados amarrados com grilhões na mão direita e na mão esquerda de Pedro. Vão dormir, vão vigiar junto deles. Coloca mais 2 soldados na porta para vigiar. Pedro, o que é Pedro? Pedro é um pescador, um homem que não é perigoso. Por que ele coloca estes homens para tomar conta dele? Se nós formos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 a 25, está escrito: eles estavam no templo pregando, aí os saduceus, que não creem em ressurreição, não creem em demônio, não creem em vida eterna, não creem em nada, tiveram inveja, é o que a Bíblia diz, manda prender Pedro e aqueles que estão juntos, lá no cárcere, manda botar soldado na porta, mas a Bíblia diz que de noite, Deus mandou um anjo no cárcere. Os soldados não percebem, porque quando Deus opera, ninguém nota, mas Deus está trabalhando. Tiram ele dos cárceres, mas os que estão junto, a porta fica fechada, os guardas não veem nada. De manhã, aonde estão eles? Fugiram, estão no templo pregando a palavra do Senhor. Ninguém consegue segurar a igreja é vencedora, a igreja marcha para o céu, esta igreja vai morar no céu. Levanta a mão porque você é igreja e glorifique o nome do Senhor. O caso agora é com Pedro. Aleluia. Aí o versículo 6 diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, para também cortar-lhe a cabeça, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Eu fico pensando como é que Pedro dorme sabendo que pode ser decapitado. Mas Pedro sabe que o mesmo anjo que desceu no capítulo 5 pode descer aqui no capítulo 12. Pedro tem experiência. Pedro sabe que Deus é grande, que Deus não precisa de chave para abrir nenhuma tranca, que Deus não precisa de chave para abrir cadeado, que Deus não precisa de chave para abrir porta. Por isso que a Bíblia diz que ele tem a chave de Davi na sua mão. Ele fecha, ninguém abre, mas se ele abre, ninguém fecha.
fecha. O seu Deus é grande. Descanse nesta noite, porque o controle, a gerência, a organização, a harmonia está na mão dele. Ele é Deus poderoso. Glórias a Jesus. A igreja está orando incessantemente. E essa palavra incessantemente é orar com agonia. Porque Tiago já perdeu a cabeça. O próximo é Pedro. Aleluia. Aleluia. Pedro está com 2 guardas um do lado do outro. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro. E esse tocar aqui, irmãos, no original, é como se alguém empurrasse alguém com sofreguidão para a pessoa acordar. Que Deus, nesta noite, te deu um empurrão para você acordar, enxergar e entender que existe um grande milagre para ser realizado na tua vida. Circunstâncias, momentos, tribulações nos faz arrefecer e perder a fé, mas nesta noite o Espírito te movimenta e te diz: acorda, porque há algo para acontecer na sua vida. Quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Aleluia. A gente não pode nem pegar, não pode tocar, pode fazer mais nada, mas a gente pode olhar. Pode ou não pode? Pode. Então olhe para quem está do seu lado e diga: quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós estamos crendo numa ascendência da igreja. A igreja começa em Jerusalém, vai para Samaria, de Samaria vai para Antioquia, de Antioquia vai para a Ásia Menor, da Ásia Menor vai para a Macedônia, da Macedônia vai para a Grécia, da Grécia vai para Roma. 35 anos para sair de Jerusalém até Roma, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook. Deus usa argumentos, mas quando Deus quer fazer, Deus faz. Deus é poderoso, Deus é tremendo para fazer milagre. Glórias a Jesus. Aleluia. O anjo disse: Pedro, levanta-te depressa. Irmão, tudo de Deus é com pressa. Levanta-te depressa, Pedro. Pedro, quando ele vai se levantando, o interessante é que os guardas não podem dormir, os guardas dormiram. Eu acredito, não está na Bíblia, que quando o anjo desce, a luz resplandece, aí Deus deu um sossega-leão nos guardas. Nós temos que conjecturar as coisas. Quem te persegue, quem te humilha, prepare-se que Deus vai dar um sossega-leão. Dorme os guardas de lado e dorme os guardas da porta. Dormido. Aí o anjo acorda Pedro. Aí Pedro acorda. Aí o anjo agora vai
comunicar-se com Pedro. Olha, Pedro, cingir é pegar a veste, amarrar na cintura para uma longa caminhada. Coloca as tuas sandálias, ele colocou, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me, Pedro. O interessante é que no versículo 9, saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Deixa eu ser profeta para você nesta noite. O que Deus vai fazer na sua vida, você vai pensar que é um sonho, mas não é real. Aleluia. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe Israel do cativeiro, estávamos como os que sonham. Se prepare, porque o que Deus irá fazer vai parecer sonho, mas não é. É real, é real, é real, é real, é real. Oh, aleluia. Ele pensou que era uma visão. Isso não pode acontecer. Os guardas ficaram o quê? Dormindo. Se preocupe não, que os guardas vão dormir até você sair do cárcere. Quando sair, o efeito passa lá. Esse Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus, irmãos, tremendo. Um Deus fora do comum. Aleluia. Aí eles passam a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que está trancada, que está com correntes. Aí a porta abre sozinha. Aleluia. Quem abriu? Não interessa. O que interessa é que a porta abriu. Você imagina uma porta de ferro, trancada, vigiada, e ela abre-se sozinha. Deus não precisou ninguém para botar motor na porta, não precisou nada. A porta se abre. Eu quero profetizar para você nesta noite. Existe uma porta de ferro, ela vai se abrir, para que o nome do eterno Deus possa ser glorificado. Eu quero crer no que eu estou pregando nesta noite. Uma grande porta está se abrindo para que você passe e veja que Jeová fala na terra. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja está orando e nem sabe o que está acontecendo lá. Você pediu aqui e nem sabe o que Deus está fazendo por aí. Quando a porta se abre, eles passam. Aí Pedro caiu em si. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Olha, o que estão esperando, o que estão aguardando, o que maquinaram, o que fizeram, o que arquitetaram, o que se reuniram, o que ligaram, o que mandaram mensagem, estão esperando alguma coisa. Não adianta. Porque Deus vai desbaratar tudo. Aleluia, aleluia. Ele considera isto, vai à casa de Maria, mãe de João. E eles estão orando. Aí Pedro vai e bate a porta. Tem alguém batendo.
Manda a menina abrir. Quando Rod escuta a voz de Pedro, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, de satisfação, nem abriu, mas correu para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Alguém vai correr com muito gozo para te dizer que Deus fez um grande milagre. Aguarde e espere a providência de Deus. Fique de pé, louvando o nome do Senhor.